Olá, gente! Olha aqui, ó, mais uma vez aqui o diácono José Alberto para fazer mais uma live. Vamos hoje estudar acerca da lei e da graça. Vamos falar de Abraão e vamos falar de Moisés. Eu quero falar para vocês aqui, vou mostrar dentro da Bíblia, que primeiro foi anunciado o Evangelho da Graça, o Evangelho da Graça, antes mesmo de Moisés existir. Antes mesmo da lei de Moisés vir existir, mesmo antes do judaísmo existir, a graça já foi anunciada. Mas aonde foi que a graça foi anunciada? O nosso pai Abraão. O nosso pai Abraão. Porque Abraão viveu pela fé. Abraão viveu pela fé. Então, antes das escrituras ser escritas, antes de Moisés existir, ou seja, as 12 tribos de Israel, e tendo Moisés ter se levantado dentro da nação de Israel, e ter agora posto escrito, o Velho Testamento, a mando de Deus, passando as leis e estatutos para Israel, com base em Deuteronômio capítulo 5, com base em Deuteronômio capítulo 5, com base em Deuteronômio capítulo 8, com base em Malaquias capítulo 4, versículo 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, qual mandei em Horebe, foi a lei, estatuto, juízo para toda Israel, para toda Israel, para toda Israel. Então, vamos observar isso aí, antes mesmo de Moisés existir, o Evangelho da Graça já foi anunciado. Mas a quem foi anunciado o Evangelho da Graça? Ao nosso pai Abraão. Por quê? Na presença de Abraão, quem chega? Melquisedeque. Melquisedeque, que era a figura de Cristo. A figura de Cristo, tendo vindo Melquisedeque a Abraão, anunciou a Abraão o quê? A graça, dando o pão e dando o vinho. Que coisa, né? Dando o pão e dando o vinho. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Entendeu? Quando Melquisedeque veio ao encontro de Abraão e deu o pão e deu o vinho. Então houve ali o ritual, a questão da ceia sendo realizada ao nosso pai Abraão, dando o pão e dando o vinho. E foi anunciado ali, primeiramente a Abraão, a graça, a salvação através da graça. Abraão não recebeu nada da lei de Moisés, com base em Deuteronômio capítulo 5. Vamos lá. Antes de eu ler Gálatas, quero ler Deuteronômio capítulo 5, se tratando que a aliança daqueles que saíram do Egito, mais de 2 milhões de hebreus que foram saindo do Egito, louvado seja o nome do Senhor, não viveu a lei de Moisés, ou seja, não viveu o judaísmo, porque Abraão, foi quem veio primeiro foi Abraão, antes de Moisés, e a lei, estatuto e juízo foi escrito através de Moisés. Foi através de Moisés. E tendo aqui, Moisés, o próprio Moisés escrevendo aqui, disse assim, no capítulo 5, Deuteronômio disse, e chamou Moisés e toda Israel, e disse-lhe, ouvi, ó Israel, estatuto e juízo, hoje vos falo aos vossos ouvidos, aprendê-lo-ão e guardá-lo-ão para cumprir. Mais de 2 milhões de hebreus, quando chegou lá no deserto, no Monte Horebe, Deus passa a lei e estatuto para Moisés passar para mais de 2 milhões de hebreus, aqueles que saíram do Egito, e dizendo isso, ele disse, o Senhor vosso Deus fez esse concerto conosco em Horebe, não foi com vossos pais que fez o Senhor esse concerto, senão conosco, os que estão hoje, aqui estão vivos, os que vão saindo do Egito. Esse concerto aqui, essa aliança, esse concerto aqui, não foi feito com Abraão, com Isaac, nem com Jacó. Tá? Estão livres. Estão livres de quê? Do judaísmo. Estão livres de quê? Da lei de Moisés. Estão livres de quê? De viver a lei de Moisés. Por quê? Porque estaria morto, Eles estariam mortos. Então Abraão não viveu a lei de Moisés ou nada do judaísmo. Porque
Porque ele viveu pela fé em Deus, viveu pela fé em Deus, antes mesmo da lei de Moisés ser escrita, A lei de Moisés só vai existir quase 1000 anos lá na frente, 1000 anos lá na frente, de Abraão a Moisés, Por quê? Abraão morre com 175 anos, Isaac morre com 157 anos, Jacó morre com 147 anos, faça a soma a idade desses três homens, 479 anos, louvado seja o nome do Senhor. Esse povo desce para o Egito, os descendentes de Jacó desce para o Egito, passa lá quantos anos? 430 anos, com mais 40 anos no deserto. Veja quanto tempo esse povo passou, 479 anos com 430, veja aí, até chegar Moisés. Então as escrituras foi escrita, a primeira escritura, o Velho Testamento, ou seja, o primeiro concerto, sendo escrito por Moisés quando Abraão já tinha morrido, quando Isaac já tinha morrido, quando Jacó já tinha morrido. Então não cabia a eles viver a lei de Moisés, como a igreja também está livre. A igreja está livre da lei de Moisés. Por quê? Porque a lei de Moisés foi posta só para mais de 2 milhões de hebreus, de acordo com Deuteronômio capítulo 5, onde a gente lemos. Entendeu? Porque Moisés ajunta ali toda a tribo de Israel, dizendo, olha só, ó Israel, estatuto e juízo, que hoje vos falo o vosso ouvido, aprendê-lo-ão, guardando-o para cumprir. Eita, o vosso Deus fez esse concerto em Horebe, fez conosco esse concerto em Horebe, não foi com vossos pais. Abraão estaria livre, Isaac estaria livre, Jacó estaria livre da lei de Moisés, como a igreja também está livre da lei de Moisés, Por que Abraão? Porque Abraão viveu a graça, não viveu a lei. Vamos para Gálatas, no capítulo 3, versículo 7. Gálatas, veja como diz o apóstolo Paulo, ora tendo, versículo 7 do capítulo 3 de Gálatas, diz assim, saber, pois, os que são da fé, são filhos de Abraão, ora tendo as escrituras previstas que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a quem? A Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Todas as nações serão benditas em ti. Jesus Cristo, ele disse, Deus pode dessa pedra levantar filhos de Abraão, dessa pedra, se referindo ao próprio Cristo, ele dizendo, dessa pedra Deus pode ressuscitar filho de Abraão. Por quê? Porque foi anunciado o primeiro evangelho a Abraão, com base em Gênesis capítulo 14, versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor, quando Melquisedeque deu pão e deu vinho. Quem era Melquisedeque? Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo, no capítulo 8 de João. No capítulo 8 de João, versículos 56, 57, 58, Abraão se alegrou por ver meu dia. Abraão se alegrou por ver meu dia. Tu não tenias 50 anos, já visse Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. E Abraão se alegrou por ver meu dia. E qual foi o dia que Abraão viu realmente Jesus Cristo? Quando ele veio como no corpo, recebendo assim o corpo, vendo no corpo de Melquisedeque. Quem estava ali? Cristo Jesus, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem parente nenhum, sem princípio de vida, sem fim de vida, de dias. Então quem estava ali? Jesus Cristo, na pessoa de Melquisedeque. Então Melquisedeque deu pão e deu vinho. Quem estava ali? Jesus Cristo, deu pão e deu vinho. Então veja essa questão, para ninguém misturar lei e graça, e tentar viver a lei misturada com a graça. Não pode, louvado seja o nome do Senhor, dizendo, tendo as escrituras previstas que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Gentios aqui é nações, as nações que não tem nada a ver com a nação de Israel, são as nações gentias, as nações, entendeu? Que deveria alcançar, o evangelho de Cristo deveria alcançar todas as nações, e todos que aceitam Cristo passam a ser filho de Abraão. Por quê? Diz aqui, porque de sorte os que são da fé são filhos de Abraão, são benditos como crente Abraão. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Todo aquele pois que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Todo aquele pois que são das obras da lei de Moisés, agora está falando de Moisés, fala de Abraão e fala de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eita, Jesus maravilhoso. Eita, Jesus. Eita,
Vem gente aqui interrompendo aqui, ó, tá ligando, né? Misericórdia, Jesus amado. Então veja, gente, aqui, como diz a palavra, de sócios que são da fé, são filhos como querido Abraão, todo aquele pois que são das obras da lei estão debaixo da maldição, ou seja, da lei de Moisés. Portanto aqui, diz aqui o versículo 11, né? É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. É evidente que pela lei de Moisés ninguém será justificado. A lei de Moisés só serviu para os hebreus, para mais de 2 milhões de hebreus que saíram do Egito. A igreja está livre, a igreja não tem nada a ver com o judaísmo, não tem nada a ver com a lei de Moisés. Tá bom, gente? Não tem nada a ver com a lei de Moisés. Porque os que são de Cristo, versículo 29 do capítulo 3. E se sois de Cristo, então sois da descendência de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Qual é a promessa? A promessa de vida eterna. Promessa de quê? Do reino celestial. E muitos virão, do capítulo 8 de Mateus, ou em Lucas, não sei, capítulo 8, versículo 11, né? E muitos virão do Oriente, do Ocidente, se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Isso cabe à igreja. Cabe à igreja que viveu a graça, não viveu o judaísmo, não viveu a lei de Moisés. A lei de Moisés se refere aos 144 mil da tribo de Israel, das 12 tribos de Israel, se tratando de judeus, entendeu? Mas se tratando da igreja, com base em Apocalipse, fosse morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, línguas, tribos e nações. E era o número deles, milhões, milhares e milhares. Era como a areia da praia, como as estrelas do céu. Conta aí, Abraão. As estrelas do céu, jamais poderei contar as estrelas do céu. Assim será o teu descendente. E os teus descendentes, por quê? Porque todos aqueles que aceitam a Cristo tornam-se filhos de Abraão pela fé. Depois, todos aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Também aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então o evangelho da graça foi anunciado primeiro a Abraão. Abraão, antes que a lei viesse, antes que a lei fosse existir. Mas a lei só existiu por causa de Israel, porque viveu 400 anos escravizado dentro do Egito, aprendendo o que? Os costumes, a religiosidade do povo egípcio, como a adoração a ídolos, como a feitiçaria, satanismo, lá dentro do Egito. Então o povo estaria com a cabeça toda contaminada, porque está se tratando de 400 anos, não é 400 dias, não é 40 dias, é 400 anos, querido, que o povo viveu lá, nascia, crescia, vivendo toda a religiosidade do povo egípcio, como religião, como cultura, como costume, e tudo que havia lá dentro do Egito, coisas abomináveis aos olhos de Deus. Aí Deus tira mais de 2 milhões de hebreus, com base em Deuteronômio capítulo 5, Moisés ajunta toda a tribo de Israel, as 12 tribos de Israel, lá no Monte Horebe, passa a lei e os mandamentos, proibindo já o quê? Proibindo a adoração a ídolo, com base em Êxodo capítulo 20, eu sou o vosso Deus que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança em cima nos céus, na terra, debaixo da terra, nas águas, não te curvarás a ela, não servirás a ela, não adorarás a ela, tá? Eu sou um Deus zeloso, visita a maldade dos pais, dos filhos da terceira, quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia milhares aos que me amam, e guarda meu mandamento, agora tem mandamento para Israel, tem mandamento para mais de 2 milhões de hebreus, para que deixasse toda a porcaria, todo aquilo que eles aprenderam dentro do Egito, com uma religião pagã, entendeu? Então o Egito passa, a Babilônia passa a Grécia Antiga, passa a Grécia Antiga, passa Roma passa o Brasil, e o Brasil chega trazendo essas contaminações para cá, e adotaram as imagens de escultura e o satanismo, a feitiçaria como cultura e religião, essas coisas estão proibidas dentro de Israel, estão proibidas no meio da nação de Israel. Então, se está proibido no meio da nação de Israel, quem abraçou isso? O Brasil abraçou as obras do Egito, abraçou as obras de Babilônia, da Grécia Antiga, de Roma, em todas as nações pagãs, entendeu como é que é as coisas? Então vem aí a questão do povo ter saído do Egito para viver a lei de Moisés. E o que estava posto na lei de Moisés? O que foi posto?
as leis cerimoniais, como as leis que devia ser praticada, como rituais, o culto de adoração a Deus, de agradecimento, como as obras, as leis cerimoniais, as leis morais, como as leis dos mandamentos. As leis dos mandamentos teria que obedecer ao pé da letra, aos mandamentos. Então, as leis cerimoniais, como dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda o sábado, festa judaica, tudo que estava ligado à lei de Moisés, teria que agora o povo ocupar sua mente, tirar com mais de 2 milhões de hebreus, teria que ocupar a sua mente com a lei de Deus, com aquilo que Deus aplicasse dali por diante, para esquecer todas as porcarias que eles aprenderam dentro do Egito, tá bom? Dentro do Egito. Então, se você olha para o Brasil, se olha para o Egito, se olha para a Grécia antiga, se olha para a Babilônia, se olha para Roma, aí você vê as mesmas obras, os mesmos meios de fé. Mas se você olhar para Israel, não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil não tem nada a ver com Israel. O Brasil não segue o modelo da nação de Israel, a nação dos judeus. Por quê? Porque a nação dos judeus estão proibidos. Dentro da nação de Israel está proibido o quê? A adoração às imagens de escultura. Deus está dizendo para mais de 1 milhão de judeus: não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança dos que estão em cima dos céus, na terra, debaixo da terra. Deus está condenando esses atos no meio dos hebreus, no meio dos judeus. A feitiçaria, Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 9 ao 14. Quando entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenda a fazer conforme as abominações das nações, que não haja no meio de vós magia negra, adivinhador, prognostador, argueiro, feiticeiro, encantador de encantamento, mágico, consultor espiritual, consultar os mortos, porque tudo isso é coisa abominável aos meus olhos. Disse Deus: perfeito serás como o Senhor teu Deus, sabe? Perfeito. E és quem pratica essas coisas, não será expulso, será exterminado do meio do povo quem pratica tais coisas. Então veja que é coisa abominável aos olhos de Deus. Mas o Brasil pratica isso. O Brasil está tomado por tudo que eles aprenderam dentro do Egito, trouxeram os costumes do Egito, trouxeram os costumes de Babilônia, trouxeram os costumes da Grécia Antiga, trouxeram o costume de Roma, e veio daí adorando os deuses da mitologia grega, Meu irmão, veja como está o Brasil. Veja como está o Brasil, tomado por toda a contaminação daqueles que vieram, trouxeram lá dos países pagãos. País pagão, adoração a ídolo, adoração às imagens de escultura. Deus está condenando. No capítulo 20 de Êxodo, versículo 1 a 6, o versículo 25, versículo 23. Quer que Deus, versículo 23, não faça deuses comigo, deuses de prata, deuses de ouro, não faça para vocês, não faça deuses comigo. Deus de prata, Deus de ouro, Deus não faça para vocês, Israel, não faça para vocês, para mais de 2 milhões de hebreus. Deus está proibindo essa prática. Entendeu como é que é? Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Então, o evangelho da graça foi anunciado primeiro a Abraão. Por que Abraão? Porque Abraão viveu pela fé. Viveu pela fé, louvado seja o nome do Senhor. E quando se aplica as coisas na lei de Moisés, a lei de Moisés tem um tal de dízimo. O dízimo seria aplicado depois que esse povo entrasse na terra de Canaã. Mas não, antes não praticaram o dízimo por não ter terra. Então, sem ter terra não podia dizimar. Por quê? Porque o dízimo depende muito da agricultura, do que? Das criações, porque são grão, o dízimo seria grão para sustentar a classe levítica, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres, com base em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 ao 29. Louvado seja o nome do Senhor. Seria para isso, mas enquanto eles não entrassem na terra de Canaã, não praticaria o dízimo, não teria dízimo por não ter terra, porque estava em terra alheia, foi escravizado por 400 anos com base em Gênesis capítulo 15, versículo 13, quando Deus chega para Moisés, ou aliás para Abraão, quando Deus chega para Abraão e diz assim: olha Abraão, o teu descendente será escravizado por 400 anos em terra que não é sua. Se não tinha, a terra não era deles, não tinha como dizimar. O povo só ia dizimar quando entrasse na terra de Canaã. Na terra de Canaã, quando Josué entrou com o povo na terra de Canaã. Então as terras foram divididas para 12 tribos, deixando a tribo de fora sem herança, que é a tribo do sacerdote. E o sacerdote seria sustentado, alimentado pelos dízimos que as 11 tribos trariam para eles, que é o dízimo do grão e o dízimo da cria,
cria seria para eles e seria dividido para beneficiava. O dízimo da lei de Moisés beneficiava 5 classes de pessoas: os levitas, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres. E o dízimo de Abraão, o que foi que beneficiou? Beneficiou o que mesmo? Se Abraão não viveu a lei. Então, se Abraão não viveu a lei, o dízimo de Abraão não serviu para nada. O dízimo de Abraão não serviu para nada. O que serviu o dízimo de Abraão? Para beneficiar o próprio Abraão. Por quê? Porque serviu como uma oferta pelo pecado da culpa. Pelo pecado da culpa. Por quê? Porque o sacerdote veio à sua presença. E o sacerdote só vem na presença do indivíduo quando ele peca. Quando ele erra, com base em Hebreus capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote levantado entre os homens é a favor dos homens, nas coisas concernentes às coisas de Deus, e para oferecer sacrifício e dons pelo pecado do indivíduo, e possa compadecer-se do ignorante e do errado, e possa compadecer-se. Qual foi o pecado de Abraão? Ter comprado uma guerra que não era dele. Comprou a guerra de 4 reis contra 5 reis, com base em Gênesis capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Ali ele se envolveu numa guerra, comprando uma guerra que não era dele, quando soube que os 4 reis tinham levado Ló. Então a guerra era de 5 reis contra 5 reis. Então Abraão comprou essa guerra e foi que ele fez? Ajuntou 318 homens e levou para matar. Levou para matar quem? Os reis. E matou os reis. Lá vinha Abraão com a sua mão manchada de sangue e com as promessas quebradas. Ele não podia quebrar as promessas, porque estava dependendo da nação de Israel vir existir. Vinha existir das 12 tribos de Israel, a tribo de Judá, da onde sairia nosso Redentor, o nosso Salvador, o Salvador do mundo. Estava dependendo de santidade de Abraão, e estava dependendo da santidade de alguém. Jesus vinha ao mundo, estava dependendo de o quê? De obediência, santidade e temor. Abraão teria que ter santidade, obediência e temor. No capítulo 17 de Gênesis: anda na minha presença, ser perfeito, Abraão. Quando Abraão já tinha se envolvido numa guerra, manchando sua mão de sangue para livrar a Ló. Então veio Melquisedeque, deu o pão e deu o vinho a ele. Porque o pão e o vinho, o pão representa o corpo de Cristo, e o vinho, o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo faz o quê? Qual é o efeito que o sangue de Jesus faz? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e purificou o pecado de Abraão naquele dia para que a promessa viesse. Melquisedeque, que era Jesus Cristo, teria que vir, porque ele veio sem pai, sem mãe, sem genealogia. Agora teria que vir e se encarnar. Ele teria que vir e se encarnar e receber um corpo para ter mãe, para ter pai, para ter irmão. Como diz a palavra de Deus, que ele, o Espírito Santo, veio, pois ele no ventre de Maria, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Deus, Emmanuel, Deus conosco, estaria conosco em carne, no corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele Melquisedeque que veio a Abraão, ele veio sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele veio sem parente, ele vem sem princípio de vida, sem fim de vida, né? Sem fim de vida, sem fim de dias. Então, sendo sacerdote eterno para sempre. E Jesus passa a ser da ordem de Melquisedeque, da tribo de Judá, Aí daí sai fora Moisés com sua classe levítica. Sai fora Moisés, levando contigo o seu sacerdote falho, fraco, com base em Hebreus capítulo 7, versículo 28, porque todos são sacerdotes tombados no meio, foi constituído na lei de Moisés, foram fracos, foram falhos. Então Deus constitui agora Jesus Cristo como um sacerdote perfeito e para sempre. Agora tem um sacerdote perfeito para sempre, que subiu ao céu dos céus e está sentado à destra do Pai, intercedendo por mim. Hebreus capítulo 4, versículo 14, 15, 16. Então você vai ler por ali, então você vai ver que Cristo subiu acima de todos os céus. Mas para Cristo subir, teria que o templo vir ao chão, o templo de Salomão. Por que o templo de Salomão? Porque dentro do templo de Salomão estaria o sacerdote de Moisés, o sacerdote falho. O templo teria que cair por cima da cadeira do sacerdote falho, e teria que cair o templo por cima da cadeira de Moisés. Porque quem está sentado na cadeira de Moisés? Escribas e fariseus, fazendo o povo de escravo, fazendo todo judeu de escravo na lei de Moisés. E o que se aplicava na lei de Moisés? As leis cerimoniais, como dízimos, circuncisão, sacrifício de animais, guarda o sábado, festa judaica. Estaria todos eles ali cobrando isso dos homens, Quando Jesus entra no capítulo 23, de Mateus, estão sentados na cadeira de Moisés, escribas e fariseus, fazendo o quê? Pondo o jugo e o fardo difícil de suportar, põe nas costas dos homens para os homens praticar quando eles não mexem um dedo. E esse fardo, esse jugo de 1.300 anos da lei de Moisés, quando a lei de Moisés nenhuma coisa aperfeiçoou, quando a lei de Moisés, quando o primeiro pacto não
não aperfeiçoou ninguém, quando a lei de Moisés não aperfeiçoou ninguém, quando o judaísmo não aperfeiçoou ninguém. Por quê? Porque quebraram com a lei, quebraram com o mandamento. Entendeu como é que as coisas? Agora tinha que vir Cristo Jesus para quê? Para abolir a lei de Moisés. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Porque Cristo nasceu debaixo da lei para redimir os que estavam debaixo da lei. Ou seja, para tirar os que estavam debaixo da lei de Moisés. E quem estava debaixo da lei de Moisés tinha que levar os dízimos lá para os que estavam sentados na cadeira de Moisés. Vai levar a fazer a circuncisão, a oferta ossada, sacrifício de animais, guarda o sábado, festa judaica, para todos aqueles camaradas que estavam sentados na cadeira de Moisés, escribas e fariseus. Então Jesus disse: cuidado, acautelai-vos com o fermento dos fariseus e suas doutrinas. Doutrina de fariseu é dízimo, doutrina de fariseu é oferta ossada, doutrina de fariseu é sacrifício de animais, doutrina de fariseu é sacrifício de animais, guarda o sábado, festa judaica. Isso tornou um fardo nas costas de todos os judeus. Então teria que vir Jesus para quê? Para desfazer, ou seja, para abolir a lei de Moisés. Quando o véu se rasgou, sai fora, Moisés. Sai fora, Moisés. Leva contigo o teu sacerdote falho, fraco, porque vai entrar agora o sacerdote perfeito. Sai, Moisés, leva contigo teus dízimos, tua circuncisão, sacrifício de animais, guarda o sábado, festa judaica. Leva contigo, Moisés. Leva tudo contigo. Deixa, porque vai agora entrar um sacerdote, mais um sacerdote da ordem de Melquisedeque, da tribo de Judá. Não ia depender do templo de pedra, não ia depender do templo de pedra, do templo de Salomão, não, mas sim do santo dos santos, os céus. E ele sentou-se, está intercedendo por diácono Alberto e por você e por toda a humanidade, aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso ele mandou pregar o Evangelho e, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho guardado. Esse fardo do dízimo, das ofertas ossadas, circuncisão, sacrifício de animais, guarda o sábado, Jesus aboliu na cruz. Pai, está tudo consumado. O véu se rasgou dentro do templo. Sai fora, Moisés, sai fora. O Jesus profetizou a queda do templo. O templo caiu por cima da cadeira de Moisés, para que os escribas e fariseus não fizessem mais ninguém de escravo da lei, porque chegou o libertador. O libertador chegou dizendo o quê? Vinde a mim, todos quantos estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo e o fardo de Jesus é leve. O fardo e o jugo de Moisés é pesado demais. É todo o tempo eu ficava vivendo no dízimo, levando dízimo para sustentar as classes levíticas, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, o pobre. Vai fazer circuncisão, a mulher tem que levar seus filhos para fazer circuncisão, a oferta alçada todo o tempo, fazer sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica. Isso tornou peso, isso tornou um fardo. Mas Jesus chegou trazendo a liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Chegou Jesus Cristo e o Evangelho da Graça foi primeiro anunciado a Abraão, tá? Porque Abraão não viveu a lei de Moisés, tá bom, gente? Não viveu a lei de Moisés, com base Deuteronômio capítulo 5, quando Moisés ajunta toda a tribo de Israel, né, lá no Monte Horebe, e diz: esse estatuto aqui, esse concerto aqui, é com vocês que vão sair do Egito hoje, viu? Não foi feito com Abraão, não foi feito com Isaac e com Jacó, não, viu? Eu estou livre. Então a igreja está livre do dízimo, a igreja está livre das ofertas ossadas, circuncisão, sacrifício de animais, guarda o sábado, festa judaica. A igreja está livre, querido. Glorifica a Deus aí, gente. Glorifica a Deus por essa liberdade em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e esse que tudo se fez novo. Amém, amém, amém. Compartilha, gente. Compartilha isso, tá? Ei, no Kuai, não sei, aonde for, no Facebook, no YouTube, tá bom, gente? Divulga essa palavra, gente. Divulga, tá? Porque o Evangelho da Graça foi pregado primeiro a Abraão. E muitos virão do Oriente, do Ocidente, se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó. Jesus, quando fez aquela reunião da ceia, ele disse: não beberei convosco até o dia que se cumpra lá no reino dos céus. Quando Abraão, Isaac e Jacó e todos a igreja, e com teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, línguas, tribos e nações. E era o número dele milhões e milhões, milhares e milhares que ninguém podia contar. Não é só 144 mil não, testemunho de Jeová. Não, 144 mil sai da tribo de Israel, sai das 12 tribos de Israel. O sangue de Jesus comprou a mão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, 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 amém.